Há momentos em que a vida parece um labirinto, cada curva parece incerta, e o peso das decisões pesa sobre os ombros. Você acorda com perguntas que ecoam na mente. Qual caminho devo seguir? Como superar esse obstáculo e onde encontro forças para continuar quando tudo dentro de mim parece desgastado? Em momentos como este, o raciocínio humano muitas vezes falha em trazer paz. Conselhos de outras pessoas, embora bem-intencionados, não conseguem acalmar a tempestade dentro do coração. Lá no fundo, sua alma anseia por algo maior do que a lógica humana, maior do que o conforto temporário. O que você realmente precisa é da voz de Deus guiando você e do poder do seu espírito, fortalecendo você interiormente. A verdade é que a vida sem a orientação de Deus leva à confusão, e a vida sem a sua força leva à exaustão. Mas, quando você permite que o Senhor dirija seus passos e o infunda com o seu poder sobrenatural, você começa a experimentar clareza, paz e resiliência que nenhuma circunstância pode tirar. Esta não é uma promessa distante reservada aos santos do passado. É uma realidade presente para qualquer um que ouse confiar plenamente nele. Hoje, ao mergulharmos nesta mensagem e oração, você descobrirá como trocar a incerteza pela direção divina e a fraqueza pela força inabalável. Quero que você imagine por um instante como seria sua vida se cada escolha que fizesse estivesse sob a sabedoria de Deus. Imagine os fardos que você poderia abandonar se o poder dele o sustentasse. Diariamente, é isso que ele oferece. Um caminho onde você não tropeça mais na escuridão, mas caminha com confiança, porque a sua palavra é lâmpada para os seus pés e o seu espírito o levanta quando as suas próprias forças falham. O convite de Deus não é complicado, é simples e ao mesmo tempo profundo. Confie nele, ouça a sua voz e aproxime-se da sua presença. Não deixe que esta manhã seja como qualquer outra. Não se contente com a confusão. Não aceite a fraqueza como seu estado permanente. Existe um caminho mais elevado, e esse caminho se encontra nele. Ao abrir seu coração nestes próximos momentos, espere que ele fale. Espere que ele o renove. E espere que sua mão o levante acima das mesmas coisas que antes o prendiam. Pois hoje, Deus o chama não apenas para sobreviver, mas para se levantar, para seguir em frente e para ser fortalecido por sua presença. Pense nas manhãs em que você acorda, já se sentindo para trás, como se o dia tivesse começado antes, de você estar pronto. Você olha para o seu calendário, para as suas responsabilidades, para as demandas que o aguardam, e seu coração começa a disparar. Você diz a si mesmo para ser forte, para seguir em frente. Mas lá no fundo, há um sussurro silencioso que diz: você não pode suportar isso sozinho. Essa é a realidade de muitos que passam pela vida se apoiando apenas em suas próprias forças. Você pode seguir em frente por um tempo, mas eventualmente o peso se torna insuportável. Agora imagine um momento diferente. Você se depara com uma decisão que afetará seu futuro. Pode ser uma mudança de carreira, uma escolha financeira ou até mesmo um problema de relacionamento. Você pede conselhos, pondera os prós e os contras, busca respostas em todas as direções, mas a confusão persiste. Você já esteve em uma encruzilhada sem saber qual caminho leva à paz e qual leva ao arrependimento. É nesses momentos de incerteza que o coração humano clama por uma orientação maior do que a sua. Esses cenários não são histórias distantes. Eles refletem a realidade de muitas vidas hoje. As pessoas caminham com uma carga pesada, inseguras quanto ao amanhã, inseguras de si mesmas e muitas vezes inseguras de Deus. No entanto, é exatamente aí que a mensagem das Escrituras se torna viva. Porque Deus nunca pretendeu que você andasse às cegas ou carregasse mais do que foi projetado para suportar. Ele oferece força quando seu corpo está fraco, sabedoria quando sua mente está sobrecarregada e clareza quando a confusão obscurece sua visão. É aqui que você vê a diferença entre viver pelo esforço humano e viver pela orientação divina. Um caminho o deixa esgotado, frustrado e sem direção. O outro eleva seu espírito,
acalma seu coração e o conduz passo a passo, mesmo quando você não consegue enxergar todo o caminho à sua frente. A pergunta que você deve se fazer hoje é qual caminho você escolherá. Você continuará confiando apenas em sua própria sabedoria e força ou permitirá que Deus se torne sua bússola e sua fonte de poder? Quando as tempestades da vida se aproximam, a âncora mais segura em que você pode se agarrar é a palavra de Deus. A sabedoria humana pode parecer convincente por um momento, mas muda com o tempo, com a cultura e com as opiniões. A verdade das Escrituras, no entanto, permanece inabalável através das gerações. Se quisermos andar na orientação e força de Deus, precisamos começar onde Ele já falou. Sua palavra revela seu coração, suas promessas e sua direção para nossas vidas. Um dos convites mais claros para confiar na direção de Deus encontra-se em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Observe que o chamado não é para uma confiança parcial, nem para uma dependência ocasional, mas para confiar de todo o coração. Isso significa entregar a parte de você que deseja controlar cada detalhe. Significa abandonar o hábito de pensar demais, o hábito de confiar apenas no que você vê. E, em vez disso, depositar sua confiança plenamente na sabedoria de Deus. E qual é a sua promessa? Que Ele dirigirá o seu caminho. Não que Ele lhe mostrará toda a jornada de uma só vez, mas que, passo a passo, Ele abrirá o caminho à medida que você seguir a sua voz. Isaías, capítulo 58, versículo 11, traz outra poderosa garantia. Declara: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortalecerá os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Considere a profundidade dessa promessa. Orientação contínua, não sazonal, não ocasional, mas contínua. Deus não é um guia distante que dá uma instrução e depois te abandona. Ele está presente em todas as estações, mesmo nas secas, mesmo quando a vida parece estéril. Ele não apenas lhe mostra onde andar, mas também o fortalece interiormente para que você possa suportar a própria caminhada. Quando você sentir o peso da exaustão pressionando, quando seu corpo e seu espírito parecerem fracos demais para continuar, ouça as palavras de Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31. Ele dá força ao fraco e multiplica as forças ao que não tem força. Até os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente tropeçarão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta não é uma linguagem poética em prol da beleza. É uma realidade divina para aqueles que escolhem esperar nele. A força humana se esgota. Mesmo os mais fortes, os mais capazes, os mais disciplinados, eventualmente atingirão seus limites. Mas aqueles que se apoiam em Deus descobrem um poder que não vem apenas dos músculos, da força de vontade ou da determinação. Eles se elevam acima das circunstâncias, não porque a vida se torna fácil, mas porque a força de Deus os sustenta através do que, de outra forma, os teria esmagado. Portanto, a mensagem é clara. A palavra de Deus não promete a ausência de batalhas, mas promete a sua presença em meio a elas. Não garante uma vida sem decisões, mas assegura a sua sabedoria quando as decisões são difíceis. Não garante um caminho sem oposição, mas garante que quando você anda com Ele, nunca andará sozinho. E essa verdade, quando crida, muda tudo, porque agora a confusão que antes o paralisava se torna uma oportunidade para confiar. A fraqueza, que antes o desencorajava, se torna um convite para se apoiar no seu poder. Pare por um momento e pense em onde você está agora em sua jornada. Além da rotina do seu dia, além das responsabilidades que o aguardam, pergunte-se: onde eu realmente preciso da orientação de Deus? É em um relacionamento em que você se sente inseguro quanto ao próximo passo?
É no seu trabalho, onde as decisões carregam peso e pressão? Ou talvez seja nas batalhas silenciosas que ninguém mais vê, nas lutas dentro do seu próprio coração, onde a direção parece confusa e as forças se esgotam. Essas não são lutas aleatórias. São exatamente os lugares onde Deus deseja mostrar sua presença com mais clareza. Cada pessoa tem uma encruzilhada, um ponto em que precisa escolher entre se apoiar em si mesma ou no Senhor. Quando você tenta carregar o fardo sozinho, a ansiedade se torna mais pesada, a confusão se torna mais intensa e a fraqueza se torna mais evidente. Mas quando você se livra do peso e o coloca nas mãos de Deus, algo muda. A mesma situação pode continuar existindo, mas você não está mais esmagado por ela. A orientação dele começa a alinhar seus passos. A força dele começa a sustentar seu coração. Pense em quantas vezes você se esforçou sozinho, apenas para se sentir vazio no final. Quantas noites você foi para a cama com a mente a mil, tentando resolver o amanhã com a força de hoje. No entanto, o que Deus oferece é um ritmo diferente, uma maneira diferente de viver. Ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse descanso não é passivo. É o descanso de uma alma que sabe que está sendo carregada por um poder maior. É o descanso de um coração que sabe que não caminha sozinho. Neste momento, permita-se ser honesto diante de Deus. Diga a Ele onde você se sente perdido. Diga a Ele onde você se sente fraco. Abra as portas fechadas do seu coração, onde você tentou administrar tudo sozinho. Não há vergonha em admitir sua necessidade, porque sua necessidade é o próprio lugar onde a força dele se revela. Quando você confessa, Senhor, não sei para onde ir, Ele não o condena, Ele o guia. Quando você admite, Senhor, me sinto fraco demais para continuar, Ele não o abandona. Ele o fortalece. É por isso que a reflexão é vital antes da oração. Porque se você se precipitar na oração, sem realmente abrir o seu coração, as palavras permanecerão na superfície. Mas quando você para, quando reflete, quando se permite enxergar a sua própria necessidade com clareza, então a sua oração se torna viva. Ela se torna mais do que palavras, ela se torna entrega. E na entrega Deus se move. Portanto, antes de elevarmos nossa oração juntos, reserve este momento de silêncio para si mesmo. Deixe seus pensamentos se acalmarem. Deixe seu coração se concentrar. Peça a Deus que revele as áreas onde você mais precisa da sua orientação e da sua força. E ao entrarmos em oração, mantenha essas áreas diante dele, porque ele está pronto para encontrá-lo ali. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje reconhecendo nossa necessidade da Tua sabedoria e do Teu poder. Confessamos que sozinhos somos limitados. Nossa visão é curta e nossa força é frágil. Mas Tu és o Deus que vê o fim desde o princípio, o Deus que nunca se cansa, o Deus cujo entendimento é infinito. Então, neste momento, nos entregamos totalmente a Ti. Direciona nossos corações, alinha nossos passos e deixa que a Tua voz seja mais alta do que todas as outras vozes ao nosso redor. Senhor, peço a quem ouve e se encontra numa encruzilhada, inseguro sobre qual caminho seguir, que Tu tornes o caminho claro. A Tua palavra diz em Provérbios que, quando confiamos em Ti de todo o coração e não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, Tu dirigirás os nossos caminhos. Cumpra essa promessa hoje, que a confusão dê lugar à clareza, que a hesitação se transforme em ousadia e que o Teu Espírito ilumine o próximo passo que eles devem dar. Para aquele que se sente esgotado, cansado e sobrecarregado com fardos, peço que derrames novas forças. Como declara Isaías, Tu dás poder aos fracos e aumentas a força daqueles que não têm força. Levanta-os com asas como águias, faze-os correr e não se cansarem, andar e não desfalecerem. Que a Tua energia sobrenatural flua para corpos cansados, mentes ansiosas e espíritos desanimados. Onde houve exaustão, liberte renovação. Onde houve desespero,
liberte esperança. Pai, também pedimos que acalmes o ruído do medo e da dúvida. Substitui cada pensamento ansioso pela certeza da tua presença. Substitui cada fraqueza pela certeza do teu poder. Substitui cada ponto de interrogação pela verdade da tua palavra. Ensina-nos a ouvir a tua orientação na quietude, a parar antes de tomar decisões precipitadas e a confiar que o teu Espírito nos guiará à paz. Senhor, que este momento não seja apenas mais uma oração proferida e esquecida. Sela-o em nossos corações. Que a tua força cresça dentro de nós enquanto enfrentamos os desafios de hoje. Que a tua orientação nos guie em cada decisão que tomamos. E que o teu amor nos lembre de que nunca somos abandonados, nunca somos ignorados, nunca caminhamos sozinhos. Tu és o nosso pastor, o nosso conselheiro, o nosso refúgio e a nossa força. Agradecemos antecipadamente pela clareza que trarás e pela força que liberarás. Declaramos pela fé que nossos passos estão ordenados, nossas mentes estão renovadas e nossos espíritos estão elevados. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje você foi lembrado de que não está caminhando sozinho. Os desafios que enfrenta, as decisões que precisa tomar, as fraquezas que sente, tudo isso pode ser enfrentado com a orientação e a força de Deus. Sua vida não é mais uma série de eventos aleatórios ou fardos opressores. Cada passo que você dá pode estar sob a direção de um Deus amoroso, que conhece seu coração, suas necessidades e que prometeu sustentá-lo. Avance agora com confiança. Caminhe com clareza. Encare o seu dia sabendo que a mão de Deus está sobre você. Sua orientação o guiará, sua força o sustentará e sua presença jamais o abandonará. Que esta manhã marque um ponto de virada, em que você deixará de confiar em seu próprio entendimento e começará a viver plenamente na realidade da direção e do poder de Deus. Avance com ousadia, avance com fé e experimente a transformação que advém de uma vida entregue a Ele.